Fala, impossíveis! E aí, bora botar pra torar? Hoje a nossa quinta pessoal, quinta aula da Maratona Gestão Estratégica de Negócios na Crise. Saiba como passar essa crise faturando e sair dela muito melhor do que entrou. Então, pessoal, hoje, como reinventar sua gestão e vender o impossível nesse Covar-19. Sejam muito bem-vindos. Grande Albaniza, espaço da Tânia, sejam muito bem-vindos, boa noite, pessoal. Hoje com a participação especial da Fabi Lansler. Deixa eu colocar aqui a foto da Fabi. Olha, pessoal, Fabiana Lansler, direto da Califórnia. Vamos falar como reinventar sua gestão vendendo o impossível nesse Covar-19. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Primeiro passo para que você possa ajudar mais pessoas a estarem aqui nessa live comigo. Coloca o dedo aqui no coração, sem pena, e bora botar para torar. Vamos esperar a Fabiana entrar. Boa noite, grande Pedro, meu irmão, seja muito bem-vindo. Espaço da Tânia, seja muito bem-vindo, pessoal. Hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante: como você reinventa sua gestão e começa a vender na crise e sair dela assim muito melhor do que entrou. Então, a grande Fabi já entrou aqui, a Fabiana. Muito prazer, grande Fabi, esperando aqui o seu convite. Vamos lá, bora botar pra torar. Olha como tá linda aí a foto da Fabi junto com o Gilmário Costa. Então vamos lá. Fabi, me chama aqui, Fabi, pra gente iniciar. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para lhe chamar. É assim, peraí. Vai chegar o convitezinho aí. Vamos iniciar a nossa live aqui hoje. Como reinventar sua gestão vendendo o impossível. Grande Fabi. Tudo bom? Que massa, mulher. Muito obrigado. Olha, essa foto ficou fenomenal, né, Fabi? Linda, Opa, né? poderosa. Muito obrigado por você ter aceito aí o nosso convite e estar presente aqui nessa maratona da gestão estratégica de negócio, onde a gente viu. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Luciano Carneiro. Deixa eu dar boa noite aos seguidores aqui, Fabi. Por favor. Boa noite, pessoal. Fabi, diretamente aí dos Estados Unidos. Fabi, primeiro passo aqui do nosso processo, e hoje o nosso tema é um tema muito envolvente: como reinventar sua gestão e vender o impossível nesse Covar-19. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. A Fabi aí cedeu um tempo precioso para a gente. Nós já tivemos aqui com o Kleber, que é parceiro nosso também. A Fabi, ela que vai se apresentar aí para você. Então, Fabi, fica à vontade aí, minha amiga. Muito obrigado. Gil, muito obrigada. Eu estou falando de San Diego. É uma honra estar aqui com vocês. Espero muito poder colaborar. Eu falo, nessa hora é fundamental cada um fazer sua parte. Então, eu espero que eu esteja fazendo a minha. E eu trabalho com a Zoho, que é uma empresa indiana enorme de tecnologia na nuvem. Nós temos aí soluções para tudo quanto é problema. Eu falo, então não existe problema sem solução, nós temos. E hoje aqui eu e o Gilmar, nós vamos falar que, assim, o Covid está forçando a gente a se reinventar. E com todos esses novos processos, tudo isso que vai acontecer, os novos comportamentos, eu não vejo uma outra saída a não ser que você se una à tecnologia. Então, você vai ter que ter o seu melhor, a sua inteligência emocional, o toque humano, né? Essa empatia, aprender a conhecer seu cliente e juntar a tecnologia. E hoje nós vamos falar de alguns casos de sucesso, porque, assim, algumas empresas tiveram que se digitalizar da noite para o dia. E isso foi possível. Então, nós vamos tocar nesse assunto, sim, Gil. Vamos cobrir, vamos ver se a gente pode inspirar algumas pessoas a se reinventarem durante essa crise. Muito massa, Fabi. Essa pegada da Fabi eu achei impressionante. Para quem não viu, a Fabi esteve com a gente quando iniciou o Covid-19, lá no Salve Sua Empresa. Nós fizemos ela entrou e foi uma participação fenomenal, onde conseguimos realmente salvar várias empresas e fazer com que essas pessoas pudessem se organizar. Então, pessoal, quer ajudar mais gente a estar aqui junto com a gente? Coloca o dedo aqui no aviãozinho, manda aí para mais pessoas, deixa o dedo parado aí no coração, afinal, a Fabi mora no nosso coração. E, pessoal, seguinte, muito obrigado, Fabi, de novo. Fabi, seguinte,
em respeito a você, que nós já tínhamos marcado aqui esse nosso processo. Nós estamos passando aí nos Estados Unidos hoje. Foi um dia assim de caos, de ontem para hoje, a gente veio conversando. E eu queria muito, muito, muito agradecer a você, inclusive, era uma das causas hoje, me parece aí, não fazer nenhuma publicação nas redes sociais. E eu queria que você esclarecesse para a gente, antes da gente iniciar aqui o nosso processo, como está sendo aí esse processo de racismo, né? Esse processo em que passa aí os Estados Unidos agora, nesse momento, Fábio. Não só os Estados Unidos, aqui no Brasil também já começou esse... Está se tornando mundial, né, esse movimento. Ele está tornando uma dimensão muito grande. Então, primeiro, né, eles fizeram esse movimento que chama Blackout Tuesday, que, na verdade, eles pediram, os artistas estão pedindo para ninguém postar nenhum conteúdo, e nós estamos dando a oportunidade das pessoas negras terem uma voz, que elas sejam ouvidas. Então, é importante que as pessoas que estão assistindo essa live saibam que a gente suporta e respeita, a gente entende. E o que tem acontecido nos Estados Unidos nos últimos 8 dias, isso começou devido a um assassinato brutal que aconteceu na cidade de Minneapolis. Foi um assassinato de um policial abusado do seu poder, da força, e ele matou uma pessoa durante 9 minutos, onde ele ficou com o joelho no pescoço dessa pessoa e ele veio a falecer, ele morreu asfixiado. Então, isso gerou uma certa... começou a gerar muita frustração em toda a população. O vídeo, para quem não viu, é extremamente triste de você ver, é impossível você ver e não ser afetado. E nenhum de nós, brancos, sabe realmente o que é a discriminação ou racismo por você ser da cor negra. Eu sou latina, eu já sofri muito discriminação nos Estados Unidos, mas é diferente. A gente não tem como medir isso. E com esse assassinato e com isso estando nas redes sociais, isso tomou uma dimensão aonde as pessoas querem mudar. A nossa sociedade precisa entender que não dá mais para a gente ser cego ao que está acontecendo. Então, isso veio aflorar. E esse movimento começou aqui há 8 dias. No sábado, eu até falei para o Gil, eu vivi isso muito próximo, porque o meu bairro foi um dos bairros que foram saqueados. Eu moro nos Estados Unidos há 20 anos. Eu moro numa cidade extremamente segura, que até é engraçado, muitas vezes eu não tranco a porta aqui de casa. A nossa maior briga é que, putz, assim, vira e mexe... Desculpa, Gil. Nada. Vira e mexe, eu não tranco a porta. E nessa noite nós dormimos trancados, ouvindo. Eu coloquei umas barras na minha janela, porque assim, a gente não sabia o que ia acontecer. E então é isso que está acontecendo. Então você pega as pessoas que estão aí sem emprego, desesperada. Muito, muito, muito triste, né, Fabi? Assim, esse processo de racismo, todo esse processo é um processo muito doloroso, principalmente para quem sente na pele. E nós, como pessoas que podemos sim ajudar com o nosso depoimento, com a nossa causa, nós precisamos, pessoal, nos unir nisso, porque isso toma uma dimensão extremamente grande na vida da pessoa que é afetada, principalmente. Fabi, eu queria pedir licença só para mim dar boa noite aqui a Darnelli, boa noite, Ramon, boa noite, a Ila, boa noite, Grande Oima Brasil. Pessoal, fica aqui com a gente, a Fabi está só relatando o fato que aconteceu. Por quê? Porque ela, a convite do Gilmário, para que a gente pudesse ajudar vocês, ela não deixou de participar hoje da nossa live. Eu queria agradecer, ela está só explicando. Glaucio Monteiro, boa noite. Gabriel, Carlana, fica com a gente que hoje o nosso tema é como reinventar sua gestão vendendo o impossível no Covid-19 ou no Covid-19. E aí, Fábio, o clima pesou. Não, e assim, o que acontece? Isso nos traz dois problemas que nós temos hoje: pandemia e protestos que estão fora de controle. E às vezes você, como empresário, não tem controle sobre eles. Então, né, algumas empresas, alguns pequenos negócios estavam prontos para abrir a semana que vem. E hoje eles não estão. Então, às vezes você fala, acabei de
passar uma turbulência. Eu acho que agora, né, não vai ter mais nenhuma tempestade e veio uma outra. Então, eu acho que assim, hoje nós vamos também tentar apontar em algum caso de que ele também não tinha nenhuma esperança, né? Ele sofreu com o Covid, ele sofreu esse saqueamento e ele também está se reinventando. Ele também está recomeçando. Isso, Fabi. A Fabi aqui é diretora da Azul, trabalha aqui com o nosso amigo Kleber. O Kleber também esteve junto aí com a gente na maratona. Fala, Grande Israel, seja muito bem-vindo, meu irmãozinho. Pessoal, muito bem-vindos, boa noite. Nós vamos já botar para torar. Só que eu queria que vocês entendessem que a Fabi, muito gentilmente, se colocou à disposição para estar aqui com a gente, porque lá nos Estados Unidos, por conta desse assassinato, desse negócio, está lá uma confusão, né, Fabi? E aí as pessoas realmente se desesperam por duas coisas. Primeiro, pela violência, pelo racismo. Isso é inaceitável. Segundo, pelo Covid, que ainda também não está resolvido. Nós estamos ainda em fase recomeçando, reaprendendo, reinventando tudo que a gente está fazendo. Eu queria colocar aqui, Fabi, esse vídeo que você gentilmente me passou a respeito desse processo aí. Sim. Quer que eu saia? Não. Acho que dá para as pessoas verem, sim. Deixa eu só ver aqui como é que tá o vídeo. Não dá para escutar, né, Fabi? Não tem áudio, é inglês, não tem problema. Não está dando para escutar o vídeo, mas deixa rolar aqui, para a gente entender. Então, não sei como é que coloca aqui para o áudio sair. Então, deixa eu só... Não tem problema. Mas explica aí, Fabi, esse vídeo aí a mulher está falando o que em si, por favor? Ela nos pergunta se nós tivéssemos a escolha de ser tratado como os negros para quem estivesse naquela sala se levantar. E ninguém se levanta. Então, quando a gente fala que a gente não sabe o que é o racismo, a gente sabe. É isso que eles querem a mudança. E do mesmo jeito que a gente não quer ser tratado assim, como a gente permita que isso aconteça nos dias de hoje. Então, cabe a nós nos educarmos e também começarmos a pensarmos de maneira diferente. Exatamente. Fabi. Eu falo, a mudança começa em nós mesmos. Primeiro, para a gente conseguir mudar qualquer outra coisa fora. É incrível como um fato infeliz desse toma uma proporção muito grande, né? Então as pessoas, elas precisam realmente, como você iniciou a nossa live falando, as pessoas precisam realmente se modificar, se autoavaliar por dentro, porque, Fabi, infelizmente existe isso, infelizmente nós precisamos conviver com isso, mas a decisão é da grande maioria. Então, pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. A Fabi aí é uma excelente pessoa, se prontificou a estar com a gente, para que nós não descumpríssemos a nossa agenda, mas infelizmente aí está um momento meio conturbado aí onde ela vive lá em San Diego, né, Fabi? Sim. Mas fé em Deus, vamos botar para torar, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer, realmente vamos divulgar, porque racismo não, violência não, nós estamos aqui exatamente para mudar o mundo. E o mundo só vai mudar se nós começarmos a mudar primeiro a gente e depois olhar para o próximo. Aliás, é isso que as Escrituras Sagradas nos dizem. Então, deixa eu dar boa noite de novo aqui para a gente. Agora, botar para torar. Rafael Amaro, meu amor, seja muito bem-vindo, te amo. Jaqueline, Diogo, Sebastião. Então, pessoal, hoje o nosso tema é como reinventar sua gestão vendendo o impossível nesse Covid-19. E aí, Fabi, a primeira pergunta para você é por que a tecnologia agora é fundamental para que as pessoas possam vender o impossível? Vamos lá. Então, nós estamos aí vivendo uma mudança de comportamento, de hábitos, tanto do consumidor quanto do empreendedor.
Isso aí vai gerar novos processos, novas demandas. E se você não tiver tecnologia, como você vai fazer isso? Vamos pôr uma coisa, um exemplo bem simples. Eu gosto de instigar as pessoas a pensarem. Muita gente trabalha com serviços. No Brasil, serviço de cosmético, beleza, é uma coisa assim que a gente tem em toda a esquina. Daqui para frente, esses serviços eles vão ter que ser agendados. As pessoas vão marcar a hora. Se a pessoa que está atrás de marcar esse agendamento cometer um erro, hoje não tem onde esperar. Ela não pode esperar esse cliente. Então, você vai ter que analisar essa experiência, esse comportamento seu como empresário, esse processo, e o comportamento desse cliente do começo ao fim, quando ele agenda aquela visita até ele terminar aquela visita. E é impossível você fazer isso no caderninho ou no Excel. Não tem como. Não tem. Eficientemente não tem como. A gente inclusive, Fabi, pessoal, a Fabi aqui, diretora aí da Azul, e fala direto dos Estados Unidos, hoje a nossa convidada de honra e convidada especial. Então, é o seguinte, o que fazer para que eu possa gerar vender o impossível? Pessoal, nós falamos aqui em algumas das nossas lives anteriores, você precisa entregar o incomum. E as pessoas, Fabi, descobriram isso agora. Só agora, porque todo mundo fechou os olhos, mas o tratamento ao seu cliente, deixar o seu cliente dentro do seu negócio, fazer ele se sentir importante, exclusivo e único, é a saída para que você comece a reinventar a sua gestão. Inclusive, essa é uma das novas fases que nós estamos vivendo, a fase da tecnologia. Nós estamos ultrapassando limites, Fábio. Gil, sem dúvida, se o consumidor já era exigente no seu dia a dia, no mundo digital ele é muito mais. E ele espera uma eficiência, ele espera ser respondido em tempo real. Então, você não tem como dar conta e atender ele em tempo real sem tecnologia. Começa por aí. A gente tem que pensar que, por exemplo, né, se você perguntar hoje para a maioria das empresas, qual foi o motivo que você resolveu se digitalizar? 90% Covid. Nenhuma pensou em providenciar a melhor experiência ou aprimorar a experiência que eu dou para o meu cliente. Então, daqui para frente, o que a gente deveria de aprender? Que se o seu mindset for que você tem que está constantemente aprimorando, quando chega a crise, você está mentalmente preparado, a sua equipe vai saber lidar melhor com isso e você tem uma chance de sobreviver nesse mercado com essas tempestades. Exatamente. Fabi, Danilo aqui, muito boa noite. Dona Janaína aqui é nossa cliente especial. Opa. Ademir, grande Ademir de Deus, grande profissional. Tá, a dona Janaína está dizendo o seguinte, estou muito bem com os agendamentos. Ninguém deixa de fazer sua festa em casa. Ela trabalha com bolos, doces, toda essa variedade de doces. E aí ela diz o seguinte, não estou com tempo de pensar, estou procurando sempre ativar as pessoas com os meus produtos. Muito bem, dona Janaína, parabéns. É isso aí, as pessoas precisam se reinventar, não só por conta do Covid-19, mas, pessoal, imagina, o que é que eu digo para os nossos alunos aqui, sabe, Fábio? O seguinte, quando você vai comprar algo ou alguma coisa, como você se sente? Eu me sinto... Então, meu amigo, é dessa forma que você precisa tratar todo o seu cliente. Todo cliente tem uma dor de barriga diferente. E essa dor de barriga precisa ser tratada de forma diferente. Você tem um cliente que você precisa analisar. Você vai ter aquele cliente que você precisa dar exclusividade. Você vai ter aquele cliente que você precisa examinar o perfil. E aí, meu amigo, todo mundo olhou e prestou atenção agora, porque foi obrigado. É obrigação sua tratar o cliente de forma exclusiva. Isso não é diferencial. Isso é obrigação de toda e qualquer empresa. E aí, Fabi, quais são, digamos assim, os exemplos que eu tenho de reinventação de gestão para que eu possa fornecer um melhor serviço aos meus clientes?
Então, vamos lá, né? Algumas pessoas não vendiam seus produtos, então elas vão passar a vender digitalmente, né? Num comércio eletrônico, às vezes é um serviço. Então, cada um vai ter um tipo de comportamento diferente. Mas o mais importante é, desde o começo, você estar disposto e você prestar atenção e tentar entender como é o comportamento desse seu cliente. Você tem que prestar atenção exatamente nessa experiência, como ele se comporta. As pessoas são estimuladas de maneira diferente. O que às vezes funciona para você não funciona para mim. E a partir do momento que você consegue identificar, você tem as ferramentas corretas que você identifica esse comportamento, você pode planejar tanto a sua ação presente quanto a futura com esse cliente. Então, na verdade, o que você tem que pensar não é se ele é VIP, é o que ele quer, como que eu consigo chegar, como que eu consigo atingir ele da melhor maneira possível. De repente, por exemplo, eu sou uma pessoa que estou no Instagram e faço compras pelo Instagram, você de repente faz pelo Facebook, ele vai estar em diversos canais, mas qual é a experiência? Você tem que pensar que ele tem que ter a mesma experiência e essa experiência tem que ser extraordinária em todos os canais. Porque Isso aí, Fabi. Se ele não estiver com você, ela vai ser com alguém. E aí você tem que pensar que você também não pode errar no básico, porque ele tem uma expectativa. Então, até o brinco eu falo, as pessoas que trabalham com restaurante, né, com comida, estão começando, que saíram do restaurante para passar a integrar, tá passando a deliverar, fazer delivery, ou até mesmo no pick-up, que a gente fala, né, for buscar, elas têm que tomar muito cuidado, porque no restaurante, se a comida saiu errado, se o cara te esperou, você tem muita chance de corrigir ali naquele momento. Já fora, sem tecnologia, você não tem como corrigir. Então, você tem que aprender como vai ser todo esse processo, perguntar para ele, ver e aprender com ele. Por exemplo, de repente, um prato que no restaurante ele é servido, ele tem que ser comido ali, no delivery ele não deu certo. Você vai ter que mudar o prato, vai ter que mudar a embalagem. Mas você vai aprender isso se você estiver também disposto a ouvir esse cliente. Para você ouvir esse cliente, hoje no mundo digital, você precisa de uma ferramenta que faça uma pesquisa de satisfação. Você não tem como fazer isso a não ser dessa maneira. Exato. E se você for fazer também no manual, até quando você tiver seu espaço físico, você vai ver que não é eficiente. Você vai ver que a tecnologia vai fazer mais rápido. Então, o restaurante do seu vizinho faz uma melhor. E ele acaba tendo um resultado melhor que o seu, que você está fazendo na mão. E o principal, Fabi, de forma rápida, pessoal. Por quê? Pegando o gancho da Fabi aí, restaurante e delivery também são coisas que andam juntas, né? Andavam juntas e hoje elas se casaram para sempre. É isso que eu costumo dizer aos meus alunos aqui. Hoje, esse casamento é importantíssimo. E como é que você mantém um casamento, uma amizade, um processo? Cara, analisando todo santo dia. É análise de processo. Como essa comida chegou no cliente, o que o cliente disse, como é que ele paga, como é que ele gostou da comida, qual é o mimo que eu vou dar ao cliente. Porque, pessoal, é tudo muito hoje regrado. Se você não fizer, o seu vizinho com certeza está de olho e vai fazer. É uma coisa que eu falo muito. Não tem como você criar mais nada. Não tem como você criar mais nada. Hoje, o que você pensar e colocar, faz uma pesquisa depois da live. Faz uma pesquisa depois da live. Cara, eu quero, sei lá, comprar barro no tempo que os Rolling Stones cantaram, sei lá onde. Cara, você vai achar. Então, o que é o processo? É se reinventar, se adequar, meu amigo, ao que o seu cliente quer. E às vezes, Fabi, as pessoas não conhecem nem os seus clientes ideais. Foi o que o Kleber falou em uma das nossas lives. O principal erro do empresário é não ter lista. As pessoas não têm lista de clientes. Elas não coletam as informações que elas precisam. Entendeu? É que eu falo, não adianta você coletar likes, mas você não saber quem ele é, qual o comportamento desse like. Entendeu? Então, eu falo, nada contra, mas esse like, ele tem que ter um propósito no seu negócio. Então, se você quer gerar, meu amigo, mais clientes, se você ainda não conseguiu vender nada nesse Covid-19 e a sua preocupação é nas suas contas,
infelizmente, essa preocupação não vai fazer você faturar. Não. Infelizmente, se você não se movimentar, nada vai acontecer. Cara, e Fabi, de novo, as pessoas que chegaram agora, Jorge, boa noite, Erli, boa noite, Dulce Moraes, boa noite, Patrícia, boa noite, Carol Oliveira, que a Carol faz o nosso método 3Os e, por enquanto, nós estamos ainda reiniciando, porque ela faz o presencial, nós já fizemos aqui o lançamento do online, o Clares Vieira. Então, pessoal, Fabi Lansler, diretamente dos Estados Unidos, diretora mundial aí da Zorro, representante da Zorro Mundial. E, Fabi, a gente acaba de falar da tecnologia. E Sim. o que as pessoas perdem, eu vou falar no nome perder, porque o nome perder é mais agressivo. O que as pessoas perdem por não se adequar, infelizmente, ao que o mundo está oferecendo hoje. Sim, você tocou num ponto muito bom. Elas perdem a partir do momento que ela começa a pensar no caixa, ou se ela não tem dinheiro, então que ela tem que aumentar porque ela... Não. Ela tem que focar na experiência que ela está envolvendo aquele cliente do começo ao fim. E como proporcionar a melhor experiência para esse cliente. Esse é o foco. O resto vai vir consequentemente. Então essa é a primeira. E até a gente falou sobre, né, quem trabalha nessa indústria de alimentos, né, e principalmente de comida, desse serviço. Quando a gente fala de experiência do cliente, a gente tem que tomar muito cuidado para quem está, principalmente agora, começando com o delivery. Uma coisa é um cliente insatisfeito. Quer conhecer o capeta? É um cliente satisfeito com fome. Então, para você sobreviver nesse mercado, você tem tecnologia para você acompanhar essa comida, essa ordem do começo ao fim. Eu estou te falando, quer conhecer o capeta? Em pessoa, é um cliente com fome insatisfeito. É o que eu falo. Eu falo capeta, eu vou falar aqui na linguagem aqui cearense. Cara, você quer conhecer o demônio na sua frente e deixa uma mulher com fome, Fabi. Deixa uma mulher com fome. Você não sabe o que é que uma mulher é capaz de fazer com fome, né? Eu sei. Eu sei, e quando eu fiquei grávida, era incontrolável, né? Então, a gente tinha uma regra. Eu não podia sair de casa se eu não tivesse algum lanchinho, alguma coisa na bolsa. Porque, exatamente, eu comeria a cabeça de alguém. Eu ficava descontrolada. Não era uma coisa normal. Isso. Então, você tem que pensar nisso, que assim, se o cliente tivesse uma experiência que não for boa, né? Que não chegou à expectativa dele, pode não ter retorno. Não ter retorno. O Ramon, nosso contador que estava presente, ou está presente aqui na live, ele trouxe um dado muito interessante. As empresas aí nos Estados Unidos, assim que começou a pandemia, elas sobreviviam sem caixa mais ou menos 13 dias, as pequenas empresas. E aqui no Brasil, a lapada, como eu falo aqui no Ceará, foi maior. As pequenas empresas nem sobreviveram, praticamente quebraram. Só que isso, pessoal, é um trabalho que você precisa fazer dia após dia. Você precisa ter esse suporte, essa base. Não existe começar uma casa pelo telhado. Não existe. Chegou o Covid e agora todo mundo... Não existe. É um conceito errado. O corona não quebrou as empresas. Ele expôs as empresas que já estavam para quebrar. Ele expôs um sistema que era quebrado. Ele expôs uma gestão que estava incorreta. Ele expôs um sistema financeiro que funcionava no vermelho. É isso ele abriu o leque e disse assim, tá aí, meu irmão, tua empresa tá ruim. É mais ou menos o seguinte, a maré estava alta, ninguém estava vendo nada. A maré começa a baixar, nós começamos a ver os prédios que estão grandes, os prédios que estão pequenos, os que caíram. Mas o seguinte, Fabi, o que é que a gente está dizendo aqui para você? E se você estiver anotando essas dicas poderosas da Fabi, meu amigo, se você estiver anotando, anote isso aí. Cara, não existe faturamento sem cliente. E não é só o cliente comprar, é você deixar ele permanecer no seu negócio. Esse é o segredo. Recorrência em compra. Se você tem um restaurante, como a Fabi falou, meu amigo, esse cara tem que lhe comprar 1, 2, 3, 4 vezes por semana. Ele está comendo em outro lugar. Tenha certeza, se ele não está no seu restaurante, ele não deixou de comer. Se ele tem o hábito de comer fora, ele não deixou. Eu falo, olha, vou dar um exemplo simples. Mulher, salão de beleza. Eu fico sem comer, mas eu não vou ficar sem fazer minha unha, meu cabelo. E
Se você não foi fazer seu cabelo uma vez por mês, sua cliente está em outro lugar. Entendeu? Então, você tem que ter esse acompanhamento, você tem que ter essa informação, você tem que saber. E é por isso que nós estamos falando de como você reinventar a sua gestão vendendo o impossível. Porque as pessoas, Fabi, estavam com escama nos olhos. Elas faziam e pronto. Não começavam a fazer, a reinventar a sua gestão. Não tinha um passo a passo. Elas faziam porque todo mundo estava fazendo, só que agora diminuiu o poder de compra das pessoas. E aí, meu amigo, a Fabi falou, o Covid não veio para quebrar ninguém. Ele veio para dizer assim, ó, você perdeu. Infelizmente, você não tem mais como resistir. Mas isso não é para as pessoas que são os impossíveis, como o Gilmário Costa fala. E se você, pessoal, não acompanhou a nossa maratona, assim que acabar a live aqui, você vai lá no meu feed, vai ter lá o link que você vai direto para o nosso grupo do Telegram, onde está sendo postado todo o conteúdo exclusivo com todas as ferramentas. Hoje, Fabiana Lanzler, lá dos Estados Unidos, da Zorro. E aí, Fabi, é o seguinte, o que faz com que, Fabi, as pessoas tomem uma iniciativa e comecem a vamos dizer assim, a fazer uma tecnologia no seu negócio? Porque a gente entende o seguinte, tecnologia não é uma coisa muito barata, é uma coisa que custa caro. E as pessoas costumam fazer e entender esse tipo de marketing colocando como despesa. E eu digo o seguinte, se esse marketing não lhe deu retorno, isso é uma despesa. Agora, se sua empresa sabe fazer o marketing certo, é investimento. Sem dúvida. Gil, eu gosto de tocar no assunto que, às vezes, quando a gente fala se reinventar, as pessoas têm medo dessa palavra. Mas como assim eu vou me reinventar? Eu não tenho como. Você não tem como se reinventar. Você tem como reinventar a maneira que você trabalha, a maneira que você funciona no seu dia a dia. Então, daqui para frente, você tem que pensar que o que você fazia, de repente, você teve um planejamento. Hoje, na atual situação que a gente vive, isso não é mais válido. Você vai ter que reaprender e se adaptar. E o quanto antes você estiver disposto a isso, melhor. Aí o segundo ponto é esse. Tecnologia era cara. Isso é um mito. Existe tecnologia de primeira e às vezes até gratuita, ou ela está de acordo com o seu bolso. Eu até falo, a melhor tecnologia é aquela que atende às suas necessidades e que você pode pagar. Não é a que eu falo para você, é o fulano, é o Beltrano, é o... Não, não é isso. E o que acontece? A gente vem com esse preconceito de que vai ser caro, minha equipe nunca vai se adaptar. Não. Você, como líder, é o primeiro que tem que mudar esse conceito e aprender a ferramenta. E para você aprender, você tem que estar aberto. Isso chama-se humildade. Você vai ter que começar de novo. O que funcionava até ontem, de repente, hoje não funciona mais. Então, isso chama-se adaptar. Quanto mais cedo você começar a entender e estiver apto a tomar essa decisão, melhor, e isso vai transparecer na sua equipe. Então, você vai tomar essa decisão de, aonde que eu não falo? Vamos analisar minha empresa hoje do dia a dia. Eu tenho um banco de dados organizado? Lista de clientes. Principal, lista de clientes. Eu penso como que vai ser o comportamento dos meus clientes após essa pandemia e agora com esses novos costumes que vão mudar. Eu estou preparado para proporcionar a melhor experiência para eles? Se acontecer um caso de Covid dentro do meu estabelecimento, eu estou preparado para lidar com isso? Eu sei os processos? O que nós vamos perceber? Vai ter muito mais perguntas do que respostas. E é aí que você tem que parar e pensar. E, Gil, se a gente puder, eu acho que assim, eu vou dar alguns exemplos de alguns casos de sucesso que a gente tem tido aqui nos Estados Unidos, porque o que acontece? Algumas empresas já estão abrindo, mas estão abrindo agora. Então, eu diria que nós estamos algumas semanas na frente do que está acontecendo no Brasil. Uhum. Então, eu vou dar um exemplo de uma empresa... Aqui no Ceará, Fabi, aqui no Ceará nós começamos agora, segunda-feira, muito lentamente a voltar à economia. Mas
as pessoas já estão sentindo o que vem pela frente. E uma das coisas, só te atrapalhando um pouco, como você falou, e eu me lembrei muito que a gente fala aqui no nosso treinamento, o empresário que sai na frente, ele não consegue dormir sem um como. Como eu vou melhorar minha empresa? Como é que meu cliente vai se sentir melhor? Como os meus funcionários? O como não pode sair da cabeça desse cara que quer transformação. É o como que vai fazer, é o como que vai ser a cerejazinha do seu bolo. Porque você com certeza vai achar muitas soluções e você vai se surpreender, porque você vai entender que sua empresa não estava realmente faturando porque você ainda não sabia como. Olha, Gil, eu percebi assim, eu tenho visto muitos exemplos aqui e eu tenho visto sim, foi tecnologia, mas também envolveu criatividade, envolveu disposição, envolveu algumas coisas, né? Sim, sim. E sem contar a força de vontade e aquele primeiro passo, tá aberto ali a um novo caminho. Então, um exemplo que eu gostaria de dar é uma empresa que ela até existe no Brasil, inclusive eu trabalhei para eles. É a Zumba. Quando eu trabalhei para a Zumba, eles não eram, e não até antes do Covid, não era uma empresa digital. A Zumba é uma empresa é um programa de fitness, onde eles têm pessoas que se passam pelo curso e são afiliados. Eu soube, inclusive, que a senhora foi uma das pioneiras, viu? Sim, seguras. Sim, eu ajudei a fazer todo o lançamento deles no Brasil. Foi um projeto assim super desafiador, mas extremamente gratificante. E me deu a oportunidade de conhecer pessoas incríveis. Então, o que eles fizeram? Até antes do Covid, toda a experiência, tanto do consumidor final quanto dos afiliados, eram no mundo físico. Você fazia um curso presencial, você fazia aula presencial. Não era nem permitido filmar e disponibilizar essas aulas. Você não podia fazer isso, que você estava comprometendo o direito autoral da marca. Com o Covid, isso não foi possível. Então, como que eles tiveram que se reinventar? Eles passaram para o mundo digital. Então, hoje o curso, a aula, é também através do mundo digital. Só que tem um processo, um período de aprendizagem que eu quero mencionar que foi muito interessante e eles usaram a pandemia, eles usaram um projeto social, eles usaram a comunidade para educar esse mercado. O consumidor final não está acostumado a fazer a aula online. Então, a primeira resposta foi: eu não quero fazer essa aula online. Né? Primeira coisa foi aquela reação de... Grande Kleber acaba de entrar aqui, viu, Fabi? Boa noite. Olha, nosso querido Kleber. Então, a primeira reação que você tem, inclusive até as escolas estão sofrendo isso no Brasil particular, é: ah, não vou pagar para ter aula online. Então, como que a Zumba pensou para tentar educar esse público? Eles fizeram uma ação aonde eles incentivam as pessoas a fazer uma aula através da plataforma digital deles. E se a pessoa fazer o login nessa aula e fizer essa aula, automaticamente um prato de comida é doado durante a pandemia. Então, eles pegaram um projeto social, uma causa excelente, e ele força o consumidor a ser educado no que ele quer. Então, não foi tá vendo como foi criatividade, como não envolve só, mas foi extremamente... E o principal, Fabi, o pensamento aí não está no dinheiro. Né? A gente bate nessa tecla, pessoal, porque é isso. O dinheiro foi consequência. Se você conseguir atingir o seu cliente com um forte impacto emocional positivo, meu amigo, você vai morrer de ganhar dinheiro. Mas o seu pensamento precisa ser primeiro no cliente. Um negócio, ele tem que pensar muito na comunidade. O crescimento da comunidade, a consequência é o crescimento desse negócio. Então, ele tem que focar no cliente, sim. Mas se ele ajudar a comunidade dele, nesse momento de dificuldade, os primeiros a ajudar eles é a comunidade deles. Então, assim, a Zumba tem um senso de comunidade extremamente forte. O cara, quando eu brinco, eu falo, ele vira professor da Zumba, ele parece que ele fez um culto, porque aquilo passa a ser a vida dele. Vida dele. Porque ele tem uma experiência, exatamente. Então, ela envolve ele nessa experiência. Agora, eu vou mudar para um outro caso, que são os restaurantes, né? Aqui, Gil, eu tento
eu brinco, eu falo, eu amo meu bairro, né? Eu gosto muito dos pequenos restaurantes. Eu tento, né, não ir naquelas redes maiores. E é bem interessante porque eles têm um orçamento muito limitado. Então, eles tiveram que também se reinventar. Então, o que que eu vi? Tem um café que eu vou semanalmente e o forte dele é que as pessoas fossem lá, sentassem e consumissem. Isso não pode acontecer. Só que nesse momento, agora quando ele reabriu, o que acontece? As pessoas estão com uma certa paranoia. Eu vou sentar lá, eu não vou, como vai ser? Ele tem que ter certeza que não vai ter fila, que isso é organizado, ele tem uma certa capacidade muito menor. Então, eles sinalizaram todo esse processo com giz nas calçadas. Então, você chegava, você sabia para onde você ia, estava tudo marcado. E o mais passo bonito, a passo. E o mais bonito, agradecendo a gente por estar lá. Uma mensagem, assim, bem pessoal. Então, assim, não foi dinheiro, foi uma coisa extremamente barata, mas ele tocou. Todo mundo que foi lá tirou foto e postou. É pura emoção, Fabinho. Venda é pura emoção. Exato. Pessoal, anota aí. Venda é pura emoção. É emocionante. Fabi, Gilmário, meus amigos e parceiros, grande Kleber, meu irmão, o seu conteúdo, eu quero lhe dizer que o seu conteúdo é um dos mais vistos, porque você, meu amigo, deu a direção para quem ainda não sabia sair, nem sabia fazer alguma coisa na internet. O que é que eu vou fazer na internet? O que é que eu vou fazer nas redes sociais? Chegou lá o Kleber e disse, meu amigo, segue Deu o caminho das pedras, pegou na mão. Exatamente isso, deu o caminho das pedras. Eu sou muito grato ao Kleber, porque também ele deu o caminho das pedras ao Gilmário Costa, viu, Fabi? Tem uma frase muito massa sua que você me disse e não saiu do meu pensamento. Pode errar sim, mas não no ordinário. Erre no extraordinário. Meu amigo, se você quiser anotar, vamos de novo. Pode errar sim, não no ordinário, mas no extraordinário. Fabi, vou dar um exemplo disso. Vamos lá, vou dar um exemplo disso. Você comprou um tênis da cor preto e branco e você está esperando esse tênis. Como um brinde, eu quero te mandar uma meia. Maravilha. Você recebeu o tênis, ele veio azul e branco, não preto e branco. Você está preocupado com a meia? Não. Você vai ficar insatisfeito. Eu te mandei um tênis, você pediu tênis preto e branco. Você recebeu o tênis preto e branco, mas a meia não era do seu tamanho. Ela foi um brinde. Você está satisfeito, você vai dar a meia para alguém. De repente, deixou meio... Sim, mas isso não vai comprometer o seu sentimento em relação àquela experiência. Então, é essa a diferença. Você não pode errar no ordinário, porque você compromete a expectativa que ele tinha. Exatamente. E quanto maior, pessoal, quanto maior a expectativa e menor for a realidade, é aí onde o empresário se perde. Porque a realidade precisa ser maior do que a expectativa. Então, não crie expectativas grandes e forneça uma coisa minúscula. Crie uma expectativa, mas forneça uma realidade muito maior do que a sua expectativa. É até engraçado porque isso aqui não fazia parte do nosso tema, mas a maior lição que eu aprendi com um dos meus diretores, que por sinal eu adoro, foi o seguinte. Ele perguntou para mim o que era felicidade e se eu conseguia colocar de uma maneira bem simples e com poucas palavras. E na hora eu não soube. Ele falou, felicidade é sua expectativa menos a realidade. Quanto maior sua expectativa, mais infeliz você será. E isso Exatamente. Foi assim, na nuca. E você mencionou isso e realmente, isso aí é para a vida, nem em questão de business. É uma coisa que a gente tem que pensar em termos de levar para a vida. Quanto mais realista, menos você vai sofrer. Lícia, Raquel, boa noite. Elizabeth, grande Kleber, já falei. Natália, boa noite, seja bem-vindo. Janaína, boa noite. Janaína Marques, boa noite. Boa noite, Larissa. E a Larissa diz o seguinte, ó, o café causou uma experiência no cliente com todo esse cuidado. É exatamente isso, Larissa, que é o nosso tema de hoje. Como reinventar sua gestão vendendo o impossível. Porque, pessoal, não é muito difícil vender o impossível. Aliás, lá é a melhor, não sei quem foi que disse essa frase, mas lá é muito melhor porque a concorrência é muito menor. E aí, o que a Fabi acabou de dizer é o seguinte,
Tem empresas que fazem uma propaganda enorme, porque quando você chega em qualquer empresário, em qualquer empresa e pergunta assim, qual é o diferencial da sua empresa? 100% vai responder, o atendimento, a entrega. Cara, bota isso na tua cabeça. Isso não é diferencial. Isso é obrigação. Gil, Isso é e uma se você obrigação. perguntar qual é a missão, ele não sabe. Não sabe. A equipe não sabe. Então, aprenda com isso. Então, já que a gente está passando por esse período de aprendizado, começa aí, né? Começa aí, tá aí a dor. Eu falo, é que às vezes a gente tá na nossa frente e a gente não quer enxergar. O Kleber fala o seguinte, para você começar a brincadeira, você precisa listar aí pelo menos 52 dores do cliente. Para você começar a brincadeira. Na terceira, a pessoa já desiste, Fábio. Na terceira, a pessoa já desiste. E se ela viver essa experiência, meu amigo, o seu negócio vai, infelizmente, quebrar. Cara, mas eu já entrei quebrado na crise e agora? Cara, se reinventa, faz qualquer coisa. Se você ficar parado, não vai acontecer nada. De maneira alguma, Gil. Não vai Aí, acontecer. vamos lá. Vou voltar, então. Aí, um outro restaurante então, que eu também vou. O que ele fez? Ele mudou completamente as placas de sinalização. Então, ele tinha duas portas. Então, uma, ele colocou uma placa enorme na entrada, dizendo que é onde você faz o pedido e a outra onde você retira. Antigamente, você entrava e saía por essas duas portas. Então, hoje você nem entra. Mas ela tá. E lá fora, ele fez alguns adesivos personalizados que ele grudou na calçada, dizendo: aqui você espera, aqui é para o cliente VIP e aqui é onde você ordena. Então, assim, eu chego, eu não prestei atenção na placa, eu vou olhar no chão, tá lá. Então, ele pensou em todos esses detalhes. É um cuidado especial. É um E o que cuidado eu diria para quem está reabrindo? Pense que esse cliente não está acostumado com os novos hábitos e o que você espera dele. Então, você vai ter que, de repente, aproveitar e exagerar nessa comunicação visual. Porque você vê, você lembra, né? Exatamente. E aí, outra coisa importantíssima que a Fabi falou e que a gente fala aqui, isso em off, viu, Fabi? Nós estamos falando aqui agora para as pessoas. Cara, você quer saber o que o cliente sente quando ele vai comprar na sua empresa? Viva essa experiência primeiro. Viva essa experiência primeiro. E aí você pergunta o seguinte, Fabi, quando as pessoas entram na Updown Gestão, no método 3Os, a primeira coisa que eu faço é colocar eles dentro de uma sala e fazer. Cara, esse é o nosso treinamento, assim que é o Gilmário Costa, essa loucura toda, esse processo todo. Você compra, compra. Então, se você compra, meu irmão, você vende. E aí, viva a experiência dentro da sua empresa para que você descubra o extraordinário. Então, deixa eu dar boa noite aqui ao Leandro, boa noite, Gisele, boa noite, Abiezer, boa noite, a Ilana disse assim, diferencial é reinventar, criar. É isso aí. Ana Moreno. Pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, como reinventar sua gestão vivendo. E, Gil, você tem que também se permitir que às vezes pode ser um processo. Eu vou dar um exemplo, um caso de sucesso de uma loja aqui que vende coisas de artesanato. E ela só vendia no espaço físico. Ela abriu ano passado, então quando você começa no primeiro ano, geralmente você não tem lucro nenhum. Então, com certeza, com essa epidemia, deve estar sendo extremamente difícil, desafiador, né? Com certeza. E tem, às vezes, um certo processo para você colocar. Uma coisa é você ter um site, outra coisa é você ter um e-commerce. Um e-commerce, ele tem muito mais funcionalidade do que um site. A experiência do cliente no seu site é uma. No seu e-commerce é uma experiência de compra, é uma ação. No seu site, de repente, ele está procurando só uma informação, ele não vai efetuar uma compra. Então, o que acontece? Ela não tinha a experiência de começar um e-commerce do dia para a noite. Então, olha que interessante que foi. E isso aconteceu bem próximo do Dia das Mães. Então, ela usou as redes sociais. Primeiro, ela começou anunciando nas redes sociais, nos stories, tirava foto de alguns itens, colocava e dizia que para as pessoas de San Diego, ela iria entregar pessoalmente. Então, começou com um sistema de compra aqui pela internet, no meu Instagram, e eu te entrego. Claro que para escalar isso seria impossível. Então, o segundo passo foi
eu vou te direcionar do meu Instagram agora para um site, você vai comprar e você vai retirar. E aqui estão os dias que eu estou aberta para você retirar. E aqui está o número de seu chamado. O que acontece? Ela não estava pronta, porque ela não ia saber. Ela vende diversos produtos que podem quebrar tudo. Então, ela não vai aprender do dia para a noite a como se digitalizar e fazer isso. E pronto. Não. E, como ela é pequena, se ela tem 100 clientes e ela perde 10, isso quebra ela. Com certeza. Então, hoje, o que ela tem que pensar? Além de eu ter que ganhar os clientes novos, eu tenho que ter certeza que eu mantenho os meus. Eu preciso sobreviver. Então... Foi a primeira coisa, na nossa primeira reunião, lá do hashtag Salve Sua Empresa, que o Gilmário Costa disse: cara, você não vai conseguir vender coisa nova para ninguém. Você só vai conseguir vender se você tiver feito a base. Você só vai conseguir vender se o seu cliente passou uma experiência positiva dentro do seu negócio. E aí agora você vai trabalhar esse cliente. Então, pessoal, muito massa. Como reinventar sua gestão? Case de sucesso que a Fabi está trazendo aí para a gente. E ela diz o seguinte: quando você tem uma experiência mais que surpreendente, o que é que acontece, Fabi? Isso aqui é fenomenal, porque assim, algumas empresas estão tendo a experiência de proporcionar e multiplicar essa experiência no digital e juntar tecnologia com esse toque humano e realmente atingir isso assim numa dimensão que é até difícil da gente medir. Então, eu vou dar um exemplo, né? Aqui nos Estados Unidos tem uma empresa que eles são uma empresa online que vende produtos para animais, principalmente comida, né, ração para cachorro, e é por assinatura. O nome deles é Chewy. O nome deles é Chewy. Por sinal, a base deles é na Flórida. E a Chewy teve um caso que eu vi pessoal de uma amiga minha, não é mentira, eu vi no Facebook dela. Ela passou por um momento muito difícil, onde ela perdeu o cachorro dela, e qualquer pessoa que tem um animal sabe, você às vezes sofre até mais do que quando você perde um ente da família, porque esse bichinho faz parte do seu dia a dia. Eu tive um cachorro ano passado que ele faleceu com 17 anos. Durante 15 dias, eu levantava, pegava a colheira e ia até a porta de casa. Sabe? E demorou para a ficha cair, exatamente, né? Você tem... Então, é muito doloroso, não tem como. E quando isso aconteceu, ela esqueceu de cancelar a assinatura que ela recebia a comida do cachorro, os pacotes, né, de ração. E quando ela recebeu o pacote de ração, ela lembrou e entrou em contato com a Chewy. Eu me lembro que ela mandou uma mensagem por chat, que deve ter sido recebida provavelmente até por um robô. Só que atrás de um robô, alguém avaliou isso e foi ver a dimensão dessa mensagem. No outro dia, ela recebeu uma mensagem da Chewy dizendo... Uma mensagem, na verdade, escrita à mão, com um cartão e um vaso de flores dizendo: a gente sente extremamente o que você está passando. Não se preocupe com essa comida de raça que você tem. Doe para quem você achar que você deve doar. Um vaso de flores e dizendo: a conta já foi cancelada. E sempre que você precisar, o que você mais precisa agora é um abraço. A gente está aqui. Então, o que acontece? Ela passou a ser de uma cliente para uma disseminadora desse produto. Eu não conhecia. Eu conhecia a Chewy por isso. Por ela. Porque aquilo me tocou. Eu vi exatamente isso. Então, o que acontece? Um robô não poderia proporcionar essa experiência. Mas a tecnologia, com o lado humano, permitiu que isso acontecesse e da maneira mais eficiente e da maneira mais extraordinária possível. Então, assim, caminhou lado a lado. Eu vou dar uma experiência pessoal que eu tenho passado em casa. Meu marido é americano, então a gente fala inglês o dia inteiro. O cotidiano do meu filho é inglês, não é em português. Então, falar com ele em português é praticamente impossível. E eu tentei ensinar ele um pouco, e eu de professora, um desastre. Meu Deus do céu. É um crime. Era até bom não fazer, porque ia traumatizar o moleque. Então,
foi engraçado que um colega de trabalho me recomendou um aplicativo chamado Duolingo. E o que acontece? O aplicativo é mais estimulante, mais intuitivo que eu. Então, entre eu e o aplicativo, a gente conseguiu o que eu não conseguiria sozinho e o que o aplicativo também não conseguiria sozinho. Boa noite, Henrique. Boa noite, Gisela. Boa noite, Gerda Lúcia. Boa noite, Chico Ferraz. Deixa eu falar o nome desse pessoal, Fabinho. Muito agradecido, muito grato a vocês. Alex Marmoraria, Henrique Prado Tecnologia, Vila Kids. A Larissa diz o seguinte: perfeito, Fabinho. A Luísa Helena Trajano do Magazine Luiza está fazendo isso. E o Magazine Luiza está sendo a empresa com maior crescimento e valorização em pandemia. Valeu, Andréia. Boa noite, Bruno. Fez mesmo. Eles fizeram uma ação fantástica, inclusive, em relação à denúncia com violência doméstica. Então, assim, foi ela pensando fora da caixa. Exatamente. Entendeu? É pensando como que eu posso fazer para eu ajudar a minha comunidade. Eu vi um vídeo que me tocou bastante. Todo pequeno negócio, ele é a alma do seu bairro. E você tem a chave. Como consumidor, é a sua decisão se você quer abrir essa porta e dar a oportunidade dessa alma. Como empreendedor, é a sua oportunidade de mostrar para essa comunidade que eles têm a chave. Massa. Então, vamos pensar, né? Bastante nesse lado. Fabi, acaba de entrar aqui também o Júnior da Gráfica Real, grande parceiro nosso aqui no Iguatu. Fabi, o Instagram tá me dando aqui uma mensagem que já se passou quase 1 hora, Fabi. Uau! Que massa! Então eu quero primeiro agradecer de coração, dizer a você que eu estou solidário na sua causa. Isso vai passar. Para quem chegou agora, nós estamos falando do que está acontecendo aí nos Estados Unidos, esse processo de racismo, essa confusão toda, o que a Fabi falou lá no começo. Gente, quem perdeu isso aqui, agora o recado é para você. Se você perdeu essa live, dicas importantíssimas de como você reinventar sua gestão vendendo o impossível, vai lá no meu feed, entra no nosso grupo do Telegram, vai estar tudo disponível lá no grupo. E eu quero passar um recado para você que amanhã, a nossa live de amanhã, como deixar a sua empresa no ponto de bala para faturar mais em 3 simples passos. 7h27 da manhã, 8h27 da noite. Fabi, não tenho palavras para lhe agradecer. Eu só desejo que você seja muito feliz e que nossa parceria dure para a eternidade. Gil, não tenho dúvida. A nossa conexão é imensa. E para mim é um prazer enorme. E o carinho que eu recebo, assim, o feedback dessas pessoas, os nossos convidados, faz toda a diferença. Então, assim, é o Kleber, é a Larissa, é todo mundo que está participando. Você vê essas pessoas entrando. Então, isso me assegura que nós estamos fazendo a coisa certa. Contem comigo, espero participar mais e que possamos aprender cada vez mais. Estamos aqui para isso. Que possamos aprender da melhor maneira. Eu queria deixar a frase da Fabi. Pode errar sim, meu amigo. No ordinário, não no extraordinário. Grande beijo, Fabi. Pessoal, muito obrigado. Vai lá no meu feed. Lá vai ter a frase do dia. Curte a frase que você vai estar concorrendo a uma mentoria com o Gilmário Costa. Fabi, gratidão. Grande Kleber, meu irmão. Tamo junto. Grande professor Augusto acaba de entrar. Então, pessoal, como reinventar sua gestão vendendo o impossível? Engola o choro, cai para dentro, porque o impossível é agora. Grande abraço, Fabi. Boa noite para vocês, querido. Obrigada, Gil. Grande abraço. Até breve. Valeu, pessoal.